Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma aula de biologia com o professor Alan. Estamos aqui hoje para a gente falar sobre a primeira lei de Mendel. Gente, Mendel, esse cara é um inspirador não só para a minha vida, mas espero que seja para a sua também. Pessoal, Mendel viveu no meio do século XIX, 1822 que ele nasceu, e faleceu em 1870 ou 80, se não me engano. E aí, esse cara, gente, mesmo sem ter recursos, sem ter muito acesso à informação, ele conseguiu perceber algumas características, a transmissão de algumas características genéticas nas plantinhas lá. E hoje, o tema da nossa aula é com ele, e isso aqui vai servir de base, na verdade, para mais duas aulas que a gente vai ter sobre tipos sanguíneos e sobre fator RH, tá ok? Então vem com a gente, eu espero que você esteja animado aí para mais uma aula de biologia, focado nos seus objetivos e disposto a permanecer firme, perseverar no seu objetivo aí, que junto com a gente aqui vocês vão alcançar o sucesso aí, o objetivo aí da seu concurso aí, tá ok? Vamos lá. Gente, então, pra gente ressaltar um pouco aqui quem que era Mendel. Mendel, ele é um monge agostiniano que viveu, hoje é a República Tcheca, mas antes era Born, a cidade onde que ele nasceu. Essa cidade passou por vários outros nomes, era vilarejo de um, vilarejo de outro, enfim. O que eu estou querendo dizer? Ele veio de uma cidade pequena, de um vilarejo, foi para um mosteiro estudar, virou monge e tal, e ele tinha uma habilidade muito grande para mexer com as plantinhas. E ao trabalhar com as plantas, ele era jardineiro, ele tinha essa habilidade que ele já tinha herdado dos pais deles, dos pais dele, e foi para esse mosteiro e lá começou a trabalhar com ervilhas. As famosas ervilhas amarelas e verdes aí que Mendel trabalhou. Gente, Mendel, ao ter essa habilidade de trabalhar com as ervilhas, ele percebeu um padrão, a transmissão de um padrão nas características que as ervilhas apresentavam. E aí, ele começou a manipular as ervilhas. Ao manipular essas ervilhas, por que ele escolheu as ervilhas? As ervilhas eram plantas de fácil manuseio, onde que ele poderia promover os cruzamentos de maneira manual, através do quê? Quem que é o órgão reprodutor da planta? São as flores, lá tem o androceu, a parte masculina, o gineceu, a parte feminina, e ali ele manipulava a polinização de um grupo de plantas para outro e obtinha resultados que eram sempre padronizados, respeitavam um certo padrão, e ele começa a perceber isso e estabelece, então, formula a primeira lei de Mendel. Muito interessante, nós vamos deduzir ela aqui, hoje vai parecer fácil, mas porque ele já deixou tudo esquematizado para a gente. Na verdade, ele tinha só esses dados aqui. Então vamos entender como é que Mendel promoveu e descobriu a transmissão dessas características. Então olha só, Mendel, primeira coisa, ele obteve gerações parental. Essa geração parental também pode ser chamada de puras, entendeu? Gerações puras. Essas gerações puras, o que ele fazia? Lá no mosteiro onde que ele estudava e trabalhava, ele estabeleceu canteiros específicos só de uma característica. Aí ele pegou ervilha amarela num cantinho, ervilha verde em outro cantinho. Ele tinha outras características, ervilha lisa, colocou num canto, ervilha rugosa em outro canto, ervilha da flor branca, ervilha da flor rosa, e foi estabelecendo linhagens puras. Essas linhagens puras é de suma importância para onde que o quê? Onde que só tinha aquele tipo de ervilha. E aí, essas linhagens puras, ele obteve elas, e aí
Depois que obteve lá os canteirinhos com linhagens puras e tal, cada uma com sua característica, ele começa a misturar. E uma das clássicas, e a principal que a gente percebe que ele trabalhou muito, foi a questão da cor. A cor é de fácil visualização, que o quê? Ele polinizava diretamente, levava o grão de o pólen com algodão de uma planta para outra, e logo depois que a flor foi polinizada, já gerava o fruto que é a ervilha, e ali você já tinha uma característica visível, direta e simples de fácil identificação. E aí ele então começa a promover cruzamentos de ervilhas puras amarelas com ervilhas puras verdes. E aí, sempre que ele cruzava ervilhas puras amarelas com ervilhas puras verdes, a primeira geração aqui, ele obtinha 100% de ervilhas amarelas. Então, toda vez que ele pegava uma ervilha pura e ervilha verde e cruzavam entre si, dava 100% de amarela. Isso aqui vai trazer uma informação importante. Daqui a pouco nós vamos analisar. Mas qual que foi o padrão que ele estabeleceu primeiro? E aí, ele tinha pura, pura. E aí, aqui, essa amarela aqui, galera, vocês acham que ela é pura se ela veio de uma amarela com verde? Obviamente que não. E aí, essas ervilhas aqui, que são amarelas, veio de um cruzamento de amarelas com verde, elas são chamadas de híbridas. Híbridas. E aí, eu queria que você guardasse um outro nome, também chamada de heterozigotas. Heterozigotas. Beleza. Então, o que ele faz? Ele pega, então, essas ervilhas amarelas que não eram puras, eram híbridas, heterozigotas, e promove a autofecundação. A autofecundação. A autofecundação, ele deixou que essas ervilhas amarelas hétero se autofecundasse, cruzasse com elas mesmas, com ervilhas amarelas hétero. E aí, o que ele percebeu? Quando ele deixava essas ervilhas amarelas hétero autofecundar, ela mesma, a florzinha dela, polinizava ali sozinha. Ervilha amarela com ervilha amarela hétero, ele voltava a ter ervilhas amarelas e ervilhas verdes. E aqui tinha uma ligeira, um padrão de distribuição. Esses númerozinhos aqui, ó, 6.022 e 2001, se ele contava, gente, ele é um cara muito dedicado, muito detalhista, e contava isso e obteve lá 6.022 ervilhas amarelas e 2.001 ervilha verde. Só que quando ele deixava essa característica de heterozigotas de híbridas amarela com amarela que eram misturadas, voltava a ter ervilhas amarela e verde sempre nessa proporção. Aproximadamente aqui eu tenho 6.022 e 2.000. Eu tenho uma proporção aqui aproximada de 3 para 1. De 3 para 1. E aí, o que ele percebe? Que essa característica, esse padrão de características puras diferentes, ela obtinha uma característica que era chamada dominante. Nós vamos chegar lá. Essa característica dominante, ela misturada lá em cima, quando ela autofecundava, gerava ervilhas, característica dominante, e uma outra característica, a característica que misturou, que voltava a aparecer aqui na proporção de 3 para 1. Isso eram os dados que Mendel tinha. E aí, o que ele começa? Isso aqui, ele viu que acontecia para a cor, para amarelo e verde, a cor, textura lisa e rugosa. Ele percebeu para a cor da flor, ele percebeu para a altura da planta. Sempre mantinha um padrão de achar um dominante e depois, quando esse dominante que era misturado se autofecundava, voltava a apresentar as características dos parentais na proporção de 3 para 1. Agora vamos descobrir como é que Mendel descobriu
como é que achava essa proporção, de onde que saiu isso. Aqui que é o pulo do gato, galera. Então isso aqui vai ser importante para vocês entenderem lá. Então olha só, o que Mendel faz? Aqui, quando ele percebe que dá 100% de ervilhas amarelas aqui, eu posso afirmar que essas ervilhas amarelas são dominantes. Dominantes. E aí, o amarelo prevalecia sobre o verde. Essa característica verde ele chama de recessiva. Recessiva. E aí, sabiamente, eu costumo dizer que até iluminado por Deus lá, Mendel adota letras para estabelecer essas características. E ele coloca dominante, letra maiúscula, e recessiva, letra minúscula. E aí ele coloca duas letras, vocês vão entender o porquê daqui a pouco. Então olha só, quando ele coloca aqui dominante, é porque essa característica prevalece sobre essa, e onde que ele percebeu isso? Aqui. Então aqui, esse amarelo veio desse amarelo com esse verde, aqui obviamente vai dar o quê? Vzão, Vzinho. E aí, por mais que eu cruze esse camarada com esse, sempre vai dar 100% de Vzão, Vzinho. Aí já começa. Então, aqui, quando ele volta, aqui na primeira geração, a F1 com as híbridas, as heterozigotas, heterodiferente. Aqui, a geração parental pura também é chamada de homozigota, homo, igual, zigoto, do gameta. Então, aqui, ó, Vzão, Vzão, igual. Aqui, Vzim, Vzim, igual também. Aqui já é heterozigota, Vzão, Vzim. Então, Mendel percebeu a dominância. Aí, beleza. Então tá, aqui ficou fácil. Se aqui domina sobre esse 100%, aqui beleza. Agora, como é que ele descobriu essa proporção de 3:1 aqui do cruzamento do F1 com o F1, a autofecundação aqui dessas híbridas, ervilha amarela com a própria ervilha amarela, deixou autofecundar. Então eu vou pegar esse genótipo aqui e recopiar aqui. Aqui que está o grande pulo do gato. De onde que veio isso aqui? Veio do cruzamento aqui dos parentais para cá. Agora, como que isso aqui dá essa proporção de 3:1? Presta atenção. Então, a F1 vezes a F1, eu vou ter quais genótipos? Vzão, Vzim versus Vzão, Vzim. Aqui, galera, você pode adotar duas metodologias para fazer os cruzamentos aqui. Vamos lá. Uma que eu gosto muito, que a chance de errar é bem menor, é fazendo o jogo da velha. Vamos lá. Arma um jogo da velha. Como é que Mendel cruzou isso aqui? Gente, aqui o primeiro quadro, você vai armar um jogo da velha, e aí você vai colocar no primeiro quadrinho aqui G de gameta. O gameta, ele sempre carrega metade das nossas características genéticas da célula mãe. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse genótipo aqui, que é essas letrinhas aqui, e separar aqui e aqui. Vzão, Vzim. Vou pegar esse genótipo aqui, vou separar aqui e aqui. Vzão, Vzim. Pronto. Agora, eu vou juntar as linhas e as colunas. Então, cuidado, galera. Aqui a gente sempre põe uma letra em cada quadrado, ó. Separa aqui, ó, o Vzão e Vzim. Separa aqui, Vzão e Vzim. Uma letra em cada quadrado. E agora eu vou juntar. Onde que tem? Aqui eu vou pegar esse Vzão e esse Vzão. O que vai dar aqui no meio? Vzão, Vzão. Quando eu pego aqui, ó, essa linha com essa coluna, vai dar o quê? Vzão, Vzinho. Essa linha e essa coluna aqui seria Vzim, Vzão, mas sempre você vai colocar a característica dominante primeira. Então você vai colocar o Vzão primeiro e depois o Vzinho. E aqui você vai ter essa linha e essa coluna, nós vamos dar Vzim, Vzinho. Beleza.
Eu sei que onde que tem Vzão é que cor? Amarela. Então vamos lá. Aqui eu vou ter uma amarela. Aqui outra amarela. Aqui eu vou ter outra amarela. E aqui eu vou ter uma verde. Agora, olha a mágica acontecendo. Quantos amarelos eu tenho? 3 amarelas para uma verde. Qual que foi a proporção que Mendel tinha? 3 para 1. E aqui, então, a gente vai ter a proporção de 3/4 de amarela, 1/4 de verde. Por que 3/4, Alan? Quando eu cruzei aqui, eu tenho 3 amarela em 4 possibilidades. Então, é 3/4 de amarela e 1 verde em 4 possíveis. Então, eu tenho 1/4 de verde. Esses 3/4 equivalem a 75% e aqui verde 25%. Então, gente, o que acontece? Mendel, ao estabelecer essa primeira lei... Espera aí que eu vou ensinar o outro jeito que eu falei para você, que às vezes até mesmo você já conhece. Aqui, ó, ele estabelece que o quê? A primeira lei de Mendel, aqui tem o conceito dela. Cada característica é condicionada por 2 fatores. Gente, Mendel, na época dele lá, em 1860, que eles acreditam que foi quando ele escreveu esse postulado aí de primeira lei, ele não conhecia célula porque o microscópio foi inventado logo depois disso, foi 1880, 880 e poucos que eles foram descobrir a célula. E aí o cara descobriu os fatores hereditários que hoje a gente sabe que está no núcleo da célula, lá no DNA, e são os cromossomos que carregam os nossos genes. Ele descobriu o padrão de distribuição disso sem conhecer nada de célula, sem conhecer nada de DNA, sem conhecer nada de núcleo, sem conhecer nada de meiose, que é o processo que divide o patrimônio genético lá nos gametas, mas ele sabia que a flor tinha o gameta masculino e o gameta feminino, os pólens lá, e aí o pólen masculino carregava metade das características genéticas do parental, da célula que deu origem a ela. Então, olha só, Mendel postula e escreve, deduz a primeira lei, porque isso aqui era padrão. Isso ele fez com mais de 7 características diferentes e respeitava esse padrão. Sempre ele achava um dominante. O dominante, quando autofecundava, voltava a ter a característica recessiva aqui, sempre na proporção 3 para 1. A partir disso, ele deduz isso aqui e acha a proporção matemática e faz a lei. E aí, é preciso que vocês fiquem atentos, porque quando Mendel fez a primeira lei, ele nem conhecia genes. Hoje a gente sabe que os fatores que ele está falando aqui, ó, cada característica é condicionada por 2 fatores, 2 letrinhas. Hoje a gente sabe que esses fatores são os alelos, também conhecidos como os genes. Tá? Os genes, os alelos. Os alelos, ele utilizou letras para representar. Hoje a gente sabe que essas letras são os genes que a gente encontra lá no cromossomo nosso, que está no nosso DNA, que está no núcleo das nossas células, que se separam nos gametas, onde cada gameta recebe apenas um fator. Gente, todos nós, quando ele faz o cruzamento aqui, ele separa os alelos nos gametas. Você tem gametas aqui, gametas aqui. O que acontece? Gameta não divide isso aqui ao meio, vai um Vzão para cá, outro Vzão para cá, outro Vzão para cá, outro Vzinho para cá. Vzinho aqui. E aqui a separação, o gameta, lá na meiose que ocorre nas células, a separação desses fatores. Então, uma coisa que vocês têm que ficar atenta. Toda vez que falar a primeira lei lá, Mendel descobriu tudo sem conhecer nada de núcleo nem de célula. E aí eles costumam colocar um monte de características lá
e falar que já conhecia núcleo, célula. Isso aí você tem que ficar desconfiado, porque ele não conhecia nem núcleo, nem célula e nem material genético, nem DNA e RNA. E depois, só de 50 anos, lá em 1900, os caras começam a descobrir lá DNA, característica genética, e eles vão pesquisar lá, acham os postulados de Mendel e percebem que o cara já tinha descoberto o padrão matemático de tudo aquilo. E descobriu isso. Então, fiquem atentos que os fatores hereditários que Mendel estipulou lá em 1850, lá, na verdade, hoje são os alelos, que são os genes que estão presentes no nosso DNA, que estão no cromossomo que a gente herda dos nossos pais, da nossa mãe. Então, entenda o seguinte, todos nós viemos de quê? 23 cromossomos do espermatozoide do nosso pai e 23 cromossomos do óvulo da nossa mãe. Por isso que para cada característica nossa, há sempre 2 letrinhas, tá? Então, é isso que é importante você saber. Agora eu vou apagar isso aqui e vocês vão ver a aplicação disso aqui na tipo sanguíneo, galera. Vai ser importante você ficar atento aí, tá ok? Vou apagar aqui e volto rapidinho com o tipo sanguíneo. Ah, esqueci, estava esquecendo já. Como é que tem uma outra maneira de fazer esse cruzamento aqui, galera? Esse cruzamento aqui, você pode fazer ele na distributiva, que é o seguinte: você vai pegar Vzão, Vzinho versus Vzão, Vzinho. Você vai fazer uma análise combinatória. Primeiro daqui com o primeiro de cá, dá sempre Vzão, Vzão. Primeiro daqui com o segundo de lá, vai dar o quê? Vzão, Vzinho. O segundo daqui com o primeiro aqui, o Vzão dominante vem primeiro. Vzão, Vzinho. E o segundo com o segundo daria Vzinho, Vzinho. Então, olha só, esse aqui é que cor? Amarelo, que é Vzão. Aqui, amarelo, que também é Vzão. Vzão dominante, amarelo. E, por fim, eu vou ter o verde. E aqui eu vou ter a mesma proporção. 3/4 de amarelo, 1/4 de verde. Então, aqui também é um outro jeito de fazer isso aqui. Só que tem gente que na hora que vai fazer essa distributiva aqui, acaba misturando as letras, tudo, e aí repete e erra aqui. A chance de você errar aqui é menor. Aqui é mais rápido. Tem uma galera que já pega direto aqui, já tem uma noção matemática e já desembola aqui direto. Isso aqui é uma maneira de você também fazer lá. Gente, aqui eu queria falar sobre 2 outros conceitos também que é importante em genética e costuma cair na forma de teoria. É genótipo e fenótipo. Gente, o próprio nome já indica. Genótipo vem de gen. O gen a gente não vê, a gente deduz. São as letrinhas, são os alelos, tá? Os alelos, isso aqui é chamado de genótipo. As letrinhas é conhecido como, eu vou colocar de vermelho aqui, para você conceituar melhor. Isso aqui é chamado de genótipo. O fenótipo é a cor. Fenótipo. Fenótipo é a expressão do genótipo. Quem vai comandar a cor é o genótipo. E a gente, a partir do fenótipo, a gente deduz o genótipo. Gen, a gente não vê, a gente deduz. O que a gente vê é o fenótipo. Outro detalhe importante que pode cair. Fenótipo sofre influência do meio. Sofre influência do meio ambiente. Por exemplo, vou te dar um exemplo de como que o fenótipo sofre influência do meio. Cabelo. Cabelo
é uma característica genética, a gente herda lá dos nossos pais, cabelo liso, encaracolado, ondulado, cachos, enfim. O fenótipo é aquilo que a gente vê, a cor do cabelo, a textura, tal. Mas hoje em dia, com tantos recursos aí, as meninas já conseguem, até os rapazes também, conseguem modificar o cabelo. E como é que muda? Pode ser naturalmente, se a pessoa não cuida do cabelo, tal, fica exposto, não passa um shampoozinho de vez em quando, hidratante, um condicionador, o cabelo vai ficar seco, duro, o ambiente vai influenciar na característica do cabelo. Agora, o que mais acontece é a galera pintar o cabelo. Pinta o cabelo, ele está alterando o fenótipo. Então, o ambiente influencia no fenótipo, mas não no genótipo. Prova disso é que o quê? Quando as meninas pintam o cabelo de loiro lá, ela é morena, tem cabelo preto e pinta o cabelo de loiro. Quando o cabelo começa a crescer, a raiz do cabelo dela vai mostrar que geneticamente ela não tem aquele fenótipo. E aí vai ficar com a raiz preta. Então, isso vale para a gente explicar que o fenótipo sofre influência do meio, o genótipo não. E aquela pessoa que é loira, pintada lá, ela não tem o genótipo de loiro, ela pode, com certeza os filhos dela não vão ser loiros, diferentes de quem já é loiro original lá, pronto lá, tá? Gente, isso também vale para a cor da pele. Eu aqui, neguinho, não interfere tanto não, mas tem pessoas que têm a pele mais clara, se ela ficar exposta ao sol durante muito tempo, a pele dela vai escurecer. Então ela alterou o fenótipo. O genótipo não. Quando ela sair daquela condição de ambiente de exposição ao sol demais, ela vai voltar a ter pele clara. Um exemplo, vamos pegar uma pessoa de pele clara e começa a trabalhar na praia vendendo picolé, sorvete lá, enfim, alguma coisa lá na praia. Ela fica exposta ao sol muito tempo. Ao ficar exposta ao sol, ela fatalmente a pele dela vai escurecer um pouco, por causa do ambiente. Mas se ela sair daquela condição do ambiente e for trabalhar num banco, num ar-condicionado, sala fechada, aí a pele dela vai voltar a ser clara. Por quê? Quem comanda é o genótipo, mas o ambiente influencia no fenótipo, tá ok? Vamos lá, eu vou dar uma apagada aqui e a gente vai vir, próximo tema muito legal, tipos sanguíneos, tá vendo? Tá certo? Dá uma paradinha aí.